Olá, amados, bom dia, queridos, bom dia com muita alegria, boa tarde, boa noite para quem acompanha em outro horário e uma abençoada, maravilhosa madrugada para você que tem acompanhado de madrugada. E agora são 1h52 da manhã e nós estamos aqui em oração, em comunhão com o Senhor, né? Viemos de uma visita, chegamos tarde. E ao ler o devocional, a palavra do Senhor falou muito conosco, né? Mais especificamente com meu esposo, por causa da situação que ele viveu nesse local que nós estávamos. E ele vai falar um pouquinho só do que o Espírito Santo falou no coração dele. Ele tá tímido, nunca gravou um vídeo, mas eu tenho certeza que vai ser bênção para as nossas vidas ouvir que o Espírito Santo falou para ele. Ele fez aqui um rascunho, um resumo. Ele vai estar compartilhando com vocês. Amém. Bom dia, pessoal. Muitas vezes a gente passa por situações constrangedoras que deixam a gente embaraçado e com vontade de reação, né? Tem duas maneiras da gente lidar com essa situação embaraçosa, de constrangimento, de afronta. A primeira maneira é a gente fazer do nosso jeito carnal, ir lá, revidar e falar e também constranger a pessoa. E a outra maneira é você ouvir a voz do Espírito Santo, que é sempre a melhor coisa, né? Hoje eu passei por uma situação bem embaraçosa, bem constrangedora, que me deixou bem chateado mesmo. E eu vim pensando, eu vou falar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou revidar. Mas aí o Espírito Santo falou no meu coração, você não vai fazer nada disso. Você vai ficar quieto. E você vai fazer o que eu estou falando para você fazer. E eu falei, não vou fazer mais nada, não vou ler devocional, porque sempre que a Raquel, ela faz um devocional, a gente lê antes, né? E eu falei, hoje eu não vou ler mais nada, não vou fazer mais nada. Fiquei bem chateado. Então, ouvindo a voz do Espírito Santo, eu resolvi não falar nada, não fazer nada daquilo que eu estava pensando em falar, né? E fiz um pacto com o Espírito Santo. Eu lembrei de um pacto com Deus que eu fiz na minha conversão, né? Não conhecia Deus e a Raquel me apresentou. E eu era bem, na época, fazia tudo o que eu queria, né? Fumava, bebia, empinava moto, dava cavalo de pau. Então eu falei que a partir daquele momento não faria mais nada disso. E foi praticamente um pacto, né, com Deus. E eu honro esse pacto até hoje, nunca mais. E eu lembrei hoje desse pacto e eu falei, hoje eu faço um pacto com o Espírito Santo. Eu ouvi a voz dele e eu vou fazer do jeito, da maneira dele que é mais certa. E falei, hoje eu não vou ler nem o devocional de hoje, tô chateado e tal. Mas aí o Espírito Santo falou para mim, você vai ler sim. E eu li hoje e incrível, o texto todinho para mim. Exatamente, fala sobre discernimento. Está em Provérbios 15:31. Fala assim, os ouvidos que atendem à repreensão da vida permanecerão entre os sábios. Esse versículo fala sobre a importância de ouvir a correção.
ouvidos que atendem, representa alguém humilde, disposto a aprender. Repreensão da vida são correções, conselhos e até confrontos que nos fazem crescer. Fiz um resuminho do devocional de hoje, que o Espírito Santo falou no meu coração exatamente isso. Nem toda correção é confortável, mas ela é necessária para o crescimento. Quem rejeita o conselho fica estagnado. Quem ouve, evolui. Deus corrige quem Ele ama, assim como um pai corrige um filho que não vê-lo que não venha a ser destruído, né? Deus usa pessoas, situações, a própria palavra para nos alinhar ao propósito. O maior inimigo de quem não aceita a correção é o orgulho. Quem não aceita ser corrigido repete erros e se afasta da verdade e perde o crescimento espiritual. E ele falou mais uma vez: Deus não quer te envergonhar com a correção, Ele quer te aperfeiçoar. Então, cada dia que a gente ouve a voz do Espírito Santo, a gente faz da maneira correta e dá tudo certo. Se a gente for pelo nosso ímpeto, pela vontade da carne, geralmente não sai nada bem. Fica tudo tumultuado e o Espírito Santo não se agrada dessa posição. Então é só isso que eu tinha que falar. E fiquei chateado, mas ao mesmo tempo acariciado pelo Espírito Santo através dessa palavra, desse devocional, discernimento. E o Espírito Santo, ele tem várias maneiras de falar, de ensinar, né, de corrigir. Ainda que nesse resumo diz assim, que o orgulho diz eu sei tudo, mas a sabedoria diz eu posso aprender mais. Né? A palavra do Senhor nos ensina que ser humilde é ser sábio. Né? Quando a gente é humilde, a gente quer aprender mais e mais do Senhor. Eu vou ler um pouquinho mais aqui de Provérbios 16, que diz assim: quanto melhor é adquirir sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente é adquirir prudência do que a prata. O alto caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Então, queridos, a sabedoria só nos leva a bênçãos, né? A humildade, o desejo de conhecer e prosseguir em conhecer mais do Senhor, de entender o que o Senhor quer de nós, né? O porquê das situações, dos processos, das correções. E quando nós entendemos, né? Tudo fica mais fácil, né? Tudo fica claro na nossa mente e sai todo peso, toda dor, toda mágoa, toda amarra. E a leitura diz assim, ó: as palavras têm poder e a crítica, quer justa, quer não, tem um impacto direto sobre nós. Quem nunca se sentiu abalado por uma opinião alheia, questionamos nosso valor, nossas escolhas, até nosso propósito. E em um tempo em que muitos têm voz e poucos empatia, precisamos aprender a ouvir com sabedoria. Nem toda crítica é maldosa, algumas mesmo desconfortáveis são verdadeiros instrumentos de Deus para nos moldar. O sábio não rejeita a correção, ele acolhe e discerne e cresce com ela. A repreensão, quando fundamentada em amor, é importante. Já as palavras lançadas apenas para minimizar e ferir devem ser tratadas
com o que são, ruídos que não definem quem somos. Moisés conheceu bem a dor de ser criticado injustamente. Mesmo após libertar os hebreus de séculos de escravidão, foi acusado pelo povo quando as dificuldades surgiram. Em vez de reagir com amargura, ele buscou ao Senhor. E que lição preciosa! Quando as vozes nos ferem, devemos voltar os ouvidos para Deus, e só Ele conhece o nosso coração e nos guia com justiça. Então, essa parte aqui é muito importante, né, queridos? Quando as vozes nos ferem, devemos voltar os nossos ouvidos para Deus. Voltar os ouvidos para Deus e ouvir a voz do Espírito Santo, como ele veio no carro ali ouvindo a voz do Espírito Santo, né? Que ele estava ali com ferido, porém ouviu a voz do Espírito Santo, que trouxe ali conforto, consolo. E quando chegou aqui, ele queria subir, tomar banho, ficar no dele, mas o Espírito Santo falou, não, leia devocional. E o devocional veio falando diretamente sobre essa palavra, Provérbios 15:31. Quem ouve a repreensão que dá vida, habitará à vontade entre os sábios. Então, a repreensão dá vida, o Senhor corrige o que ama, né? E a continuar na leitura diz assim, em todo grande avanço você encontrará oposições. Jesus também foi alvo de duras palavras, chamado de blasfemo, louco, impostor. Respondeu com mansidão e amor. Mesmo inocente, perdoou. Ele nos ensinou de maturidade espiritual. Que maturidade espiritual é saber responder com graça e não com ira. As críticas inevitavelmente virão. Algumas serão ferramentas de Deus, já outras apenas dardos inflamados do inimigo. Mas sua identidade de filho de Deus não pode depender do que dizem a seu respeito, e sim do que Deus declara sobre você. Se você não vive dos elogios, tampouco viva das críticas. Guarde o coração, ouça com discernimento, prossiga em paz. Eu já aprendi, entrego todo elogio, também toda crítica a Deus, pois Ele é a nossa justiça. Então, se você está marcando, marque nosso título é discernimento. A frase do dia é: não permita que as críticas definam quem você nasceu para ser. E a palavra-chave é obediência. Então, queridos, que nada venha a abater, né, nosso relacionamento com Deus, seja sempre muito sincero. Como o devocional de ontem estava falando sobre profundidade, né, que nós devemos ter profundidade com o Senhor. O nível do nosso relacionamento com Deus depende do quanto nós estamos dispostos a nos entregar a Ele. Então, quando nós nos dispomos a ouvir a voz do Espírito Santo, a entender o que Ele está falando, o que Ele quer de nós, nos aprofundamos na palavra, tiramos um tempo para fazer um devocional, para fazer orações, para estar realmente buscando ter profundidade, um relacionamento sincero com o Senhor. As críticas, situações de confrontos, não nos abalarão, mas nos ensinarão a ser melhores, vai nos trazer maturidade espiritual, vai nos fazer crescer, amadurecer. E é isso que o Senhor quer de nós, que nós cresçamos, que a gente possa amadurecer dia após dia e mergulhar mesmo na palavra, mergulhar nos ensinamentos do Senhor. E saber que nós não somos nada, sem Deus, que nós realmente dependemos dEle, do direcionamento da palavra. E quão maravilhoso é ouvir a palavra e viver a palavra do Senhor. Amém, queridos? E eu vou fazer uma oração muito rápida, que o tempo já se avançou, que o Espírito Santo possa falar melhor cada coração, em nome de Jesus. Pai querido, nesta madrugada nos entregamos, Senhor, em Tuas mãos. Pai querido, reconhecendo que nós precisamos a cada dia do discernimento do Senhor, para entendermos, Senhor, que a correção, mesmo que ela doa, Pai, mesmo que nos confronte, mesmo que nos machuque, é para o nosso bem, é para o nosso crescimento, porque o Senhor é um Deus amoroso, que corrige os filhos
assim como o Pai ama o seu Filho, corrige o Senhor também, nos corrige, para que nós possamos viver a tua glória, a tua graça, a tua plenitude. Nós possamos, Senhor, entender dia após dia os momentos de correção, Senhor, os processos que passamos e enfrentamos nas nossas vidas, que possamos ter discernimento, Senhor, e possamos andar em obediência a Ti. Deus, tira de toda a rebeldia, tudo que não provém de Ti, das nossas vidas, dos nossos corações, e enche-nos, Senhor, da Tua graça, do Teu poder, do domínio próprio, da mansidão que vem do Senhor, ó Pai. Que possamos ser cheios, repletos dos seus frutos do Espírito, que possamos transbordar em nossas vidas, Gálatas 5:22. Alegria, paz, amor, domínio próprio, mansidão, longanimidade, benignidade. Que nós possamos, Senhor Jesus, estar sempre disposto a ouvir e tardio, Senhor Jesus, a falar. Que nós possamos falar menos, ouvir mais. Que o Senhor possa nos ensinar a cada dia, Senhor, sermos reconhecidos como os discípulos do Senhor, ó Pai. Que possamos exalar o Teu bom perfume por onde andarmos. Em nome de Jesus, Deus, que possamos ser luz do mundo, sal da terra. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Amém. Obrigada aqui, meu esposo, que veio falar um pouquinho do que o Espírito Santo o revelou. Quer falar uma coisa? Não, a gente precisa saber o que vamos fazer com aquela afronta que recebemos. Dois jeitos, ou do seu jeito, ou ouve a voz do Espírito Santo, que é bem melhor, né? Mais tranquilo e tem um bom resultado. Então é só isso. Amém. Então, quem ouve a reprisão e ali tem o discernimento de entender que a correção é válida para o nosso crescimento, nós nos enchemos do Espírito Santo, dessa presença do Senhor, né, através da graça que o Senhor nos dá de entendermos e termos discernimento do que está acontecendo, né, do porquê de todas as coisas. Amém, queridos? Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus. Amém. Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.